Na aula de hoje a gente vai falar de um assunto um pouco complexo, que seria a variável global. Eu vou te deixar o mais claro que eu consigo fazer aqui, mas você vai aprender a utilizar ela de verdade na prática. Mas o primeiro passo é o seguinte: o que seria a variável global? Ela é uma caixa única onde você consegue botar ela em todos os fluxos ali. Então, o que seria ela? Basicamente, uma variável ali normal, uma variável normal, é uma pessoa, é uma variável de contato aqui, onde você guardou, por exemplo, o nome daquela pessoa. Tá, aqui tá a Maria. Mas na variável global vai estar, por exemplo, quantidade de pessoas que responderam o nome. Ou quantidade de pessoas que responderam a etapa um. Um exemplo aqui. Aí tá aqui número um. Porque só a Maria me falou o nome dela. Tá. Ainda ficou estranho aqui a forma que eu estou explicando aqui. Mas descendo um pouco aqui vai ficar mais simples. A variável de contato, o que seria a variável de contato? Seria aquela que a gente já aprendeu a fazer, que seria no bloco de conteúdo, seria quando a gente faz uma pergunta para aquela pessoa e a gente salva aquela informação de alguma forma. Então, aqui no João, ficaria como nome dele igual a João. Maria, nome dela igual a Maria. O nome do Pedro igual a Pedro. Beleza, isso aqui são uma variável de contato, onde é uma informação individual. É uma informação que a gente vai utilizar apenas com esse cliente aqui. Mas na variável global, como é que ela é utilizada? Aqui você vai ver que todos os clientes eles adicionam ou diminuem um valor. Como assim? Um exemplo, um contador de orçamentos. 47 pessoas fizeram pedidos. Aqui eu não estou vendo que o Pedro fez o pedido, não estou vendo que a Maria fez o pedido, não. Eu quero apenas o número, eu quero apenas o relatório que chega até o final para a minha empresa, beleza? Então aqui a gente vai usar para fazer o quê? A gente vai usar para fazer um contador geral, vagas restantes, estoques, horários, campanhas ativas e etc. Então, para você não errar aqui, usa a variável de contato, que seria basicamente aquele campo, você vai usar para pedir nome, telefone, cidade, interesse, produto escolhido e etc. Já na variável global, o que a gente pega com ela? O que a gente quer com ela? A gente quer falar a quantidade de itens que tem naquele estoque, no nosso estoque, basicamente, a gente teve uma venda, que quando acontece uma venda, o que acontece? Aquele produto diminui de estoque. Igual uma vaga, quando aquela vaga ela é pega, aquela vaga diminui. Então eu quero falar, olha, tem 9 vagas só. Olha, só tem 500 produtos no estoque. Só tem 12 produtos no estoque. Eu quero falar isso para o cliente. Igual, campanha, eu consigo falar também, olha, a gente só tá com essa campanha de Black Friday aqui até X dia. Beleza, até aqui ficou um pouquinho mais claro aqui como é que você vai utilizar isso aqui na prática. Agora, bora como utilizar isso aqui na prática realmente. Isso aqui vai ser um comparativo. Quando você vai utilizar a variável de contato, no caso o campus, e quando você vai utilizar o global, a variável global. Aqui, para guardar o nome do cliente, você vai utilizar o quê? O contato. Porque aqui, cada cliente tem um nome diferente. Por isso, a gente precisa utilizar o campo. No caso, o campo de nome. Já, contar quantas pessoas pediram orçamento. Aqui, eu vou precisar utilizar o quê? Variável global. Porque ela é um número. Então, como ela é um número, eu quero apenas pegar a quantidade de orçamentos que vieram até mim no dia. E relaxa que pode estar muito texto aqui na tua cara, mas eu vou deixar isso aqui visualmente mais simples para você conforme você for vendo essa aula. Então fica até o final comigo aqui que você vai sair daqui entendendo isso aqui. Controlar quantas vendas restam no evento. Aqui você vai precisar de uma variável global. Não dá para fazer isso aqui com contato. No caso, uma variável de campo. Todos os clientes eles disputam pela mesma vaga. Então, se diminuir uma vaga, eu preciso deixar claro nessa vaga aqui que apenas restam 8 vagas agora. Chegou o Joãozinho ali, agora restam apenas 7 vagas. Eu consigo utilizar isso aqui também para falar qual produto que aquela pessoa se interessou. Então, ela falou que ela tem interesse no perfume tal. Então, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a variável de campo aqui. Basicamente, falar: olha, esse cliente aqui, o Pedrinho, tem interesse no produto tal. Ele não pode. Não é porque o Pedrinho tem interesse em um produto que todo mundo vai ter. Por isso que ele é uma variável de quê? De contato. Não é uma variável global. É um produto de interesse do Pedrinho. Beleza, agora bora mostrar um horário. Então, o horário também é variável global. Porque eu tenho um horário na minha empresa. A minha empresa é o global. A minha empresa é tudo. Isso significa o quê? Que o Joãozinho quer no horário tal, a Maria quer no horário tal, eu vou obedecer isso. Não. A minha empresa abre no horário e ela fecha um horário. Então, por isso é uma variável global. Tá, e agora mostrando isso aqui, como é que vai funcionar isso aqui realmente lá dentro, ao vivo agora. Na variável global, você consegue definir alguns valores, que seriam quais? Seriam o valor de igual. Então, quando eu chamar a variável global de horário, vai aparecer o quê? Vai aparecer esses horários aqui, que são horários que nós trabalhamos. Quando eu utilizar a variável de soma, o que vai acontecer? Eu posso somar algo a mais. Então, bora lá. Uma pessoa entrou no meu funil de vendas. O que seria meu funil de vendas? Ela entrou na conversa comigo. Significa o quê? Que adicionou uma pessoa a mais ali naquela variável global. Ou uma pessoa acabou de comprar
uma vaga para o meu produto. Significa o quê? Que é vagas menos 1. Que aí vai acontecer o quê? Aquela vaga que tinha 10 agora é 9. Agora, um simulador visual seria o seguinte: um cliente pediu orçamento. Significa o quê? Que eu vou somar. Agora, 5 pessoas vieram desse orçamento. Então, bora adicionar mais 5 aqui. Agora é o quê? 6 pessoas pediram orçamento. Uma pessoa comprou esse produto. O que vai acontecer? Eu vou diminuir um produto do estoque e vou diminuir uma vaga aqui desse produto. Aqui, ó, você acabou de ver, ó, que diminuiu um dos produtos do estoque. Agora, um cliente acabou de se inscrever aqui no meu produto. O que vai acontecer? Eu vou diminuir uma vaga dessa daqui, ó. Então, é dessa forma que vai funcionar a sua variável global. E como é que ele entra no funil ali? Como é que ele entra no seu fluxo ali que você criou? O que seria o seu fluxo? Aquela receita de bolo de mensagens que você montou. Então, o cliente manda um oi ali, vai receber o menu e assim que esse cliente clica, por exemplo, em orçamento, eu vou adicionar uma variável global aqui que aquela pessoa foi adicionada no contador de orçamentos. Então, beleza. Agora, quando eu quiser saber quantas pessoas pediram por orçamento, eu consigo ir lá na minha variável global e criar um relatório para mim, para que eu consiga entender. Beleza, 10 pessoas entraram no orçamento, mas apenas uma comprou. Então, eu posso verificar aqui se eu estou passando o orçamento de forma ideal, se eu estou errando em alguma parte dessa aqui, o que está acontecendo aqui. Eu poderia ter tido pelo menos 2 vendas ou mais. E agora você começou a entender que com essa variável global você consegue criar relatórios, você consegue fazer o quê? Você consegue colocar número de orçamentos, colocar número de vagas restantes, produtos em estoque e aqui outros usos que você vai poder utilizar. Então, contador de orçamentos, igual eu já falei, você vai criar uma variável contador de orçamentos. Qual é o trabalho dela? É somar toda vez que um cliente entra mais um. Então, assim que ele pedir orçamento, ele já é adicionado aqui automaticamente. Toda vez que uma pessoa compra um produto seu, automaticamente diminui um produto do estoque. Toda vez que uma pessoa compra uma vaga sua, o que acontece? Diminui uma vaga desse evento. Toda vez que alguém pede para o horário, o que vai acontecer? Aquele nosso horário fixo vai chegar aqui. Quando uma pessoa pergunta qual campanha está ativa, a gente vai colocar um valor fixo aqui também. Seria a Black Friday seria a semana do cliente, seria Dia das Mães, aqui você que vai decidir isso aqui. E aqui eu ainda botei outras formas aqui de você utilizar essa variável global. Por exemplo, aqui o funil de vendas. Você quer entender em que etapa que aqueles clientes estão entrando, em que etapa que aqueles clientes estão indo embora e etc. Então aqui você vai entender, ó, beleza, 10 pessoas entraram no meu funil, no meu fluxo. Depois, essas 10 pessoas, apenas 2 pessoas quiseram fechar a proposta e apenas uma delas fechou. Eu tenho esses números agora. E com esses números eu consigo entender o que está acontecendo no meu funil. Então tá aqui, ó, 180 pessoas entraram, 72 se qualificaram, 31 receberam propostas e 9 fecharam. Beleza, eu posso verificar agora o que está acontecendo aqui para poder ver onde melhorar. Então o problema pode estar no menu, o problema pode ser a pergunta inicial, ou o problema pode ser na minha oferta, pode ser no tempo que eu estou mandando aquela mensagem, não sei. Aqui eu vou verificar agora como que eu trago mais pessoas daqui para cá. Então é dessa forma que você vai trabalhar usando a variável global. E aqui o jeito certo de você configurar é o seguinte: você vai definir um objetivo claro para ela, então conta pedido de orçamento. Beleza, agora você vai criar uma variável global, vai lá em configuração, variável global, nova variável. Eu vou fazer isso junto com você logo logo, mas primeiro eu quero te ensinar tudo para que ela serve, para você poder entender na prática realmente como é que essa funciona. Depois você vai escolher o nome dela, então seria um contador barra orçamentos, que o valor inicial dela é 0. E agora você vai adicionar essa variável global no seu fluxo. Então, é importante que seja depois da ação ali que o cliente clica em orçamento. Então, ele clicou em quer orçamento, pronto, agora já vai vir a variável global que você acabou de criar. Tá, e agora seria a opção, ó, escolher a operação. Você vai clicar em somar, subtrair ou definir valor. Aqui vai de você. Por exemplo, se você quer um contador de orçamentos, o que você quer? Toda vez que aquela pessoa chegar aqui, você quer somar 1. Então, beleza, apareceu uma pessoa a mais, eu quero que aumente o número de orçamentos aqui. Vai sair de 0 e vai para 1. Aí chegou outro, vai para 2. Chegou outro, vai para 3. Entendeu? Beleza. Agora uma regra aqui para você entender é usar nomes sem espaço e sem acento. Então, por isso que ele vai ficar dessa forma aqui. Para que a ferramenta consiga aceitar essa variável global. O número normalmente começa em 0, mas se for vaga, se for estoque, aí ele precisa de um valor inicial. Beleza? E lembrando que variável global, ela não guarda dados do cliente, ela guarda um número. Se você quiser que ela guarde dados, você vai utilizar o quê? Você vai utilizar o bloco salvar e vai utilizar o quê? O campo, onde você vai salvar ali o nome da pessoa, o produto de interesse, etc. Você já entendeu isso em aulas passadas. E antes de utilizar o bloco de diminuir, o que vai acontecer? Se for vaga, se for um produto ali que é limitado e chegou a 0,
ele não consegue subtrair algo abaixo de zero. Então, o que vai acontecer? Você vai mandar um bloco de condição, que eu ainda vou te ensinar o que seria esse bloco de condição, mas é basicamente uma condição. Olha, beleza, chegou a zero. Então, essa pessoa não vai receber a mensagem ali, ou o link para fazer o pagamento, ela vai receber uma mensagem de, olha, estamos sem vagas, então o evento foi fechado. Pronto, acabou tudo. Aqui você vai definir o que você vai querer botar, mas basicamente é uma condição. Se o valor chegou a zero, logo ele vai receber a mensagem que acabou. Mas se ainda tem, ele vai receber a vaga ou vai receber o produto. Para você fixar na sua mente é o seguinte, quero salvar o nome do meu cliente. Uso variável global? Não, o nome dado é individual, então você vai utilizar o quê? Você vai utilizar o campo personalizado, não variável global. Quero contar quantos orçamentos chegaram hoje. Utilizo variável global? Agora sim, agora é uma informação que a empresa inteira ela vai ter aquilo ali. Então, por isso, como é uma informação que dá para contar, aí você automaticamente já pode utilizar ela. Quero controlar 30 vagas de um evento. Uso o quê? Uso campo personalizado ou eu uso variável global? Uso o quê? Usa variável global. Exatamente porque são vagas compartilhadas com todos os clientes. Significa o quê? Que por isso essas vagas vão diminuir e uma hora chega no fim. Quero saber qual produto cada cliente escolheu. Uso variável global? Não, porque cada cliente ele pode escolher um produto diferente. Então seria o quê? Seria um campo personalizado ali para aquele contato. Seria um campo personalizado para aquele cliente. Tá, e agora eu já te expliquei demais a teoria, agora bora para a prática. É o seguinte, aqui no seu fluxo, como é que vai ficar a variável global aqui dentro? Basicamente, ó, beleza, toda vez que uma pessoa chega aqui na minha conversa, bora lá, ela recebe essa mensagem aqui, automaticamente eu já adiciono ela aqui, ó, número de atendimentos, então eu vou adicionar esse aqui, ó, número de atendimentos, e vou somar esse valor que vai ser igual ao número 1. Por quê? Toda vez que alguém chega aqui, ela é uma pessoa a mais que chegou aqui. Ah, toda vez que uma pessoa chega aqui, o valor dela é zero, então não faz sentido. Então ninguém chegou aqui. Ah, não. Toda vez que uma pessoa chega aqui, é um valor número 1. Beleza, agora a pessoa vai passar por todo o meu funil aqui. E aqui no final, eu ainda vou fazer o seguinte, vou fazer um relatório, que seria o seguinte. Total de novos clientes que passaram pelo fluxo. Aí eu trago aqui a variável global, que é a mesma coisa de uma variável normal. Então é só você adicionar aqueles colchetes, adicionar o nome da sua variável global aqui dentro dele e fechar colchete. Pronto, você já vai conseguir chamar ela. Esse cliente com o nome tal, do número X, foi direcionado para atendimento humano. Então aqui você já entendeu como utiliza ela na prática. E agora como é que a gente cria essa variável global? Você vai descer aqui embaixo, você vai vir aqui em configurações da empresa, e aqui você vai descer um pouquinho mais e vai vir em variável global. Como é que eu utilizo ela aqui? Como é que eu crio essas variáveis globais? Vou clicar em variável, vou adicionar um nome para ela. Então, por exemplo, essa daqui seria número de fechamentos ou vagas mentoria. Pronto. Se é uma vaga de mentoria, isso aqui é um texto, é um número. É um número. Beleza, vagas da mentoria. Isso aqui não é tão importante, mas você bota qualquer coisa aqui. Tá, o número de vagas, como ela tem um número específico, eu só tenho apenas 10 vagas. Então vou criar isso aqui. Bora lá, vou criar junto com você agora. A partir do momento que aquela pessoa ela entrar aqui e quiser uma vaga da minha mentoria, quando ela comprar aquela vaga da mentoria, o que vai acontecer? A minha vagas ali, só tenho 10 vagas, vai diminuir. Então, eu vou colocar aqui a variável global. Vou vir aqui e escolher qual é a variável global que eu vou escolher, vaga de mentoria. E qual vai ser a operação? Vai ser subtrair valor ali para somar ou definir um valor igual? Não, eu quero diminuir. Então, qual vai ser o valor? Vai ser o de valor 1. Por quê? Porque eu vou estar diminuindo um valor da minha mentoria. Tá, então, vamos dizer aqui, ó, só para ficar mais claro aqui, ó, eu vou deixar aqui, vou finalizar esse fluxo a partir do momento que ele chegar aqui na minha variável global. Pronto. Lembra, a partir do momento que a pessoa chega aqui, diminui o valor automaticamente? Vou fazer isso com você ao vivo aqui. Pronto, a mensagem já foi enviada aqui, significa o quê? Se ela já foi enviada, essa pessoa automaticamente ela já tirou uma vaga da minha mentoria. Então a gente vai voltar aqui novamente nas configurações, vamos em variável global e aquilo ali, ó, já foi para 8. Por quê? Porque eu mandei para 2 pessoas. Se foi para 2 pessoas, o que aconteceu? Uma pessoa diminuiu uma vaga, outra diminuiu outra. E assim, consequentemente, diminuiu o número aqui. Em uma próxima aula eu vou te mostrar um bloco de condição. Esse bloco de condição ele vai servir basicamente para falar que quando essas vagas aqui chegarem a 0, aquela pessoa vai receber um áudio ou vai receber uma coisa que você quiser que ela receba ali, basicamente falando as vagas acabaram. E qual seria esse bloco de condição? Seria esse aqui, que parece complexo aqui, mas você vai perceber que ele é bem simples. E eu te vejo em uma próxima aula.